Alguma vez você já ficou em dúvida na hora de usar have, has ou had? Na aula de hoje você vai aprender a usar essas três palavras de forma simples, prática e direta. Vamos começar. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que have e has é uma diferença de conjugação. Assim como a gente conjuga os verbos do português, eles também têm isso no inglês, só que de uma forma mais simples, né? Você tem eu gosto, nós gostamos, vocês gostam, ela gosta. Você tem aqui 4 verbos diferentes para falar gostar. No inglês é like e likes. I like, eu gosto. She likes, ela gosta. I have, eu tenho. She has, ela tem. Então, has e have nada mais é do que uma conjugação. É aquele S no final do verbo que você talvez já tenha ouvido falar. Ou seja, esses pronomes aqui você vai usar have. I have, you have, we have, they have. He, she, it, você usa has. She has, he has, it has. E com o passar do tempo e a prática, você vai perceber que isso é uma questão de som. O som do have com um outro pronome não funciona. She have, não bate. It have, he have, não. A mesma forma se você inverter e falar I has, I has a car, eu tenho um carro. Não faz muito sentido. O som não bate. Por isso que eles dividem he, she, it, has. Os outros todos have. Na prática, se você tem um celular, você fala I have a cell phone. Eu tenho um celular. I have a cell phone. They have a new apartment. Eles têm um novo apartamento. We have a plan. Nós temos um plano. We have a plan. He has an interesting job. Ele tem um trabalho interessante. He has an interesting job. E o tal do it, que a gente usa para tudo aquilo que não é uma pessoa. Então é exatamente isso. Se você não está falando de uma pessoa, embora no português a gente use ele ou ela para falar, esse carro aqui, nossa, ele tem um design único. Você não vai falar ele tem. He has. Você vai falar it has. It has a unique design. Ele, você pode até traduzir, né, como ele tem um design único, porque você está falando do carro, mas você vai usar o it. It has a unique design. Bom, até aqui tudo bem. A gente falou de have e has. Mas e o had? O had nada mais é do que o passado de have e has. E aqui você não tem diferença, você não tem conjugações. Você tem um só. Had. I had a bike when I was a kid. Eu tinha uma bicicleta quando eu era criança. Eu tinha uma bicicleta. I had. I had a bike when I was a kid. They had a big house before they moved. Eles tinham uma casa grande antes de mudar. Então, eles tinham. They had. We had an amazing vacation last year. Nós tivemos férias maravilhosas o ano passado. Então, nós tivemos. We had. Aqui, todos os pronomes, os tipos de pessoas, se você está falando de pessoa, no plural, singular, nós, eles, vocês, eu, você vai usar had. Se estiver usando o it, né, que não é tudo aquilo que não for uma pessoa, você também vai pensar em had. E para você que precisa aprender o inglês da vida real, o link está na descrição com 30 dias de garantia. Não perde essa oportunidade. Até aqui a gente viu que have e has são conjugações do verbo ter, possuir. E had é o passado desses dois verbos. Só que a coisa não para por aí. Além de significar ter, possuir, esses verbos também têm a função de verbo auxiliar. Have e has atuam como verbo auxiliar no presente perfeito. Dependendo do sujeito, se você falar ela, você vai usar has. Se você formar uma frase com ele, né, você também vai usar has. Agora, se você usar uma frase com I, aí você vai usar have. Então, I have been to New York. É uma frase de presente perfeito. Qual é a função do have? É simplesmente sinalizar que essa frase está no presente perfeito. E esse tipo de tempo verbal, ele serve para falar o seguinte, ó. Isso que aconteceu lá no passado tem um link com os dias de hoje. Então, quando eu falo assim, ó, I have been to New York, eu estou falando que eu já fui para Nova York. Eu já estive lá.
Então eu não estou focando no passado, no sentido de quando que você teve. Não, estou falando assim, ó, eu estive lá, eu fui para Nova York e isso me afetou assim, 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 assado. Ou seja, o fato de eu ter ido para Nova York me trouxe esse tipo de conhecimento, essa é a lembrança que eu tenho, então eu faço o link com o passado e o presente. Isso se chama presente perfeito e você pode usar o have ou o has como verbo auxiliar. Nesses casos, ele não tem uma tradução. Você fala, I have been. Eu estive. O I, eu, been, estive. Eu estive, eu fui Nova York. Eu fui para Nova York. Eu estive em Nova York. Nesses casos, você não, assim, o have ele não tem uma tradução. Não é eu tive, estive. Eu tive, fui. Não. Eu tenho, né? Eu tenho estado. Não é isso. É eu fui para Nova York. Ou estive em Nova York, né? Que é o been. Agora, o have aqui ele está sinalizando. Ele está auxiliando a frase para sinalizar e falar, ó. O tempo verbal dessa frase é presente perfeito. Ou seja, estamos focando na experiência. Como o fato de eu ter ido para Nova York afetou ou afeta os dias de hoje. Qual é o link entre isso que aconteceu lá atrás, no passado, e os dias de hoje e o tempo presente? She has finished her homework. Ela terminou a tarefa de casa. Então aqui, terminou é o finished. She has. Usei o has porque estamos falando de quem? Ela. She. She vai junto com has. Então, she has. O has não tem tradução. Presente perfeito. Finished. Terminou. Ela terminou a tarefa de casa. Então, como que isso afeta o presente? Agora ela pode sair, agora ela está mais tranquila, agora ela pode ir para a escola. Por qualquer motivo, você faz um link entre aquilo que aconteceu no passado, que pode ser distante ou não, e como isso afeta o presente. Por outro lado, o verbo had é usado no passado perfeito, por exemplo. Só que ele é um auxiliar que tem tradução. Então, por exemplo, quando você quer falar que uma coisa aconteceu antes de outra coisa acontecer, é o que eu chamo de passado do passado. I had already left when you arrived. Eu já tinha saído. I had, então já tinha, o já tinha é o already, é o had already. O I had already é eu já tinha saído. Ou, né, não tem muita outra tradução mesmo, é isso mesmo, eu já tinha saído. I had already left. Eu já tinha saído quando você chegou. When you arrived. Então, antes de você chegar, tal coisa já tinha acontecido. No caso, foi a minha saída. They had already called when you left. Eles já tinham ligado quando você saiu. Então aqui, percebe? É a mesma situação. Eles já tinham ligado. They had already called when you left. Quando você saiu. Então, o had tem uma tradução. Eles já tinham feito, já tinham ligado, já tinham ido. Porque por você falar desse tipo de frase, né? Uma coisa aconteceu, a outra aconteceu antes. Você tem esse já. Já tinha feito, já tinha ido, já tinha falado com ele. I had already talked to him before you asked me. Eu já tinha falado com ele antes de você me perguntar. Deu para captar? Eu acho importante esclarecer esses pontos de verbo auxiliar, porque isso gera muita confusão. Às vezes ele é um verbo auxiliar, às vezes ele é um verbo principal. E isso gera muita dúvida entre os alunos. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha sido esclarecedora. E se de alguma forma ela te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda muito. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.